Bom, boa tarde a todos e todas que nos acompanham aí. Nós vamos conversar aqui hoje com 3 colegas. Tem um que não entrou ainda, é o Fernando, ele está no ato lá em São Paulo. Só para as pessoas terem uma ideia, hoje nós temos um ato em São Paulo contra o PL 529, está acontecendo lá na Alesp, desde as 14 horas, né? E nós temos, então, em torno de 150 servidores da Fundação ITESP que hoje estão participando lá, né? Desse evento grande em São Paulo, chamado aí pelas 10 instituições que estão submetidas aí à extinção por esse PL 529. Então, nós queremos conversar um pouco com 2 companheiros aqui da Fundação ITESP, mais o Fernando, na hora que ele entrar, aí o Fernando está lá em São Paulo, né? Está dando microfonia. Então, Ditão, eu queria começar com você, até que o Hungria... não pode ficar 2, viu, Hungria? Se ficar o computador... Não, então, eu consegui entrar pelo computador, porque o celular você fica segurando ele. Então, vamos começar com o Ditão, Ditão. Você fala um pouco aí da sua experiência. O Ditão já é um engenheiro agrônomo aqui da Fundação ITESP, ele é aposentado já, né, continua na ativa. Segundo o redator do projeto, né, um péssimo exemplo, né, que atrapalha os que estão começando. Olha que lógica dos caras, né? Mal sabe o acúmulo que tem uma pessoa, por exemplo, como o Vitão, como tem aí o Hungria, esse pessoal que já está há um tempo, né, na Fundação ITESP. Então, Vitão, eu queria que você começasse falando, pode se apresentar, falar um pouco da sua formação e dos trabalhos que você faz aí na Fundação ITESP de Taubaté e que você já fez na Fundação ITESP. Otávio, eu queria cumprimentar mais colegas e eu iniciaria dizendo o seguinte: eu fiquei muito triste essa semana quando soube o Vanir, né? Colega que eu recebi no ITESP por volta de 99, ano de 99, eu recebi o Vanir lá no grupo de agronegócio, e o Vitor, o Vanir veio somar. E, infelizmente, sábado ele veio a falecer. Ele era aposentado, como eu, e estava trabalhando. Eu quero esclarecer a respeito, aproveitar a oportunidade de dizer por que o cara está aposentado e continua trabalhando. Bom, primeiro que ele deve estar capitalizando um pouco, né? O salário não é tão grande assim, né? Ao contrário. Então, você aproveita para fazer um pé de meia. E outra coisa que me vem à cabeça é o seguinte: se eu não gostasse disso, eu estava em casa, vestir o pijama e ficar quieto. Eu ia fazer outras coisas, ia pescar, né? Enfim. Mas se eu estou no ITESP até hoje, porque me atrai. Eu gosto de trabalhar com assentado. Tenho um compromisso ainda. Estou perto de parar, mas essa é a explicação. Não é só pelo salário adicional, né? Já que estou aposentado e recebo também do ITESP. Mas tem esse fator. Estou porque eu gosto. Bom, mas... e tenho certeza, conhecendo o Vanir como eu conheci, que ele também... E eu ouvi hoje vários depoimentos onde o pessoal tem confirmado, né, da vontade dele de estar junto com os quilombolas. Ele estava atuando na área do Vale do Ribeira. Bom, mas eu sou engenheiro agrônomo de formação, estou com 42 anos de
formado. Estou querendo chegar lá no seu Hungria, Zé. 42 anos, já vai para 43 anos que eu me formei. E todo esse tempo eu trabalhei na profissão, como engenheiro agrônomo. Sou produtor rural também, tenho uma pequena propriedade, mas estou ligado ao serviço público. Nos últimos, Banespa e ITESP, já vai para quase 30 anos. Bom, formei em agronomia, eu entrei no ITESP, comecei a trabalhar no ITESP em 98, concurso da VUNESP, era Fundo Nesp. Fui contratado em fevereiro de 98 para trabalhar na época, o Carlos Medeiro olhou o meu currículo. Você trabalhou com crédito rural no Banespa, então você vai trabalhar no crédito rural, no grupo era na época grupo de crédito, junto com o João Cursini e o Vitor. Eu me lembro que eu falei, pois estou falando Carlão Medeiro, pois senhor diretor, eu gostaria de viver uma outra experiência, né? Crédito eu já faço há muito tempo, né? Não, mas nós precisamos lá. Então eu fui para o crédito. Eu me lembro que, à época, tinha uma grande quantidade de projetos represados, principalmente no Pontal, por falta de recurso, e aí saiu o recurso. Foi coisa assim, de 2.000 projetos, e aquilo vinha para a sede, eu trabalhava na sede, analisar esses projetos, e era tudo pecuária, a maioria pecuária. Aí a diretora, então, a Tânia Andrade, eu me lembro que ela fez um comentário. Mas é só pecuária? Né? E eu vejo hoje o seguinte, gente, na época nós ficamos preocupados mesmo com os projetinhos de pecuária, mas eu sei que a pecuária no Pontal desenvolveu. Levou um certo tempo, mas desenvolveu e vem desenvolvendo. Né? E eu espero que vai desenvolver, tenho certeza que vai desenvolver mais. Mas então, os projetos de crédito começaram a sair, houve um apoio muito grande do secretário Belisário. Eu me lembro que no governo Mário Cova, até para amenizar os conflitos, nós começamos a tomar espaço, né? A ocupar o nosso espaço, de ajudar a formação dos assentamentos, e a aquisição de terra, enfim. E trabalhei no crédito por um período, nós fomos junto com o João Cursini e o Vitor. Depois o grupo cresceu mais um pouco, como eu disse, chegou o Vanir. Então, mas num determinado momento a diretoria achou melhor me transferir para o fundiário. Eu costumo dizer que eu sou um híbrido, né? Eu trabalhei nas duas diretorias, com uma experiência muito interessante para mim, porque eu estava trabalhando no desenvolvimento, fiz concurso para trabalhar no desenvolvimento, mas na hora que o fundiário precisou, é bom esclarecer que a reforma agrária, a arrecadação de terra era feita só pelo INCRA, o INCRA São Paulo, uma equipe pequena, e eles arrecadavam, em média, 4, 5 propriedades por ano. Eram vistoriadas e desapropriadas. Enfim, nessa experiência, é interessante citar que um projeto de lei, um decreto do então presidente Fernando Henrique, permitiu que o ITESP entrasse nessa área de desapropriação. Para mim, dentro do ITESP, um marco histórico. Né? Permitiu que não ficasse, embora o INCRA tivesse um corpo técnico, mas bastante pequeno, não dava conta da demanda. Bom, então, o ITESP fez uma opção, já que firmou convênio com o INCRA para fazer essas vistorias. O Zé Hungria está pensando na situação que ele viveu lá também. Ele também foi participar do grupo. Então, selecionaram 20 agrônomos, 21, eu não me lembro, mas tirando do interior, e foram 2 da sede. No caso, fui eu e o Zé Miguel, que hoje trabalha no INCRA.
Então, nós fomos convocados, e eu me lembro que a gerente minha do desenvolvimento, ela me chamou e falou: Benedito, nós estamos formando uma equipe, fazer vistoria para desapropriação, e você foi escolhido. Eu me lembro mas aqui eu tenho uma demanda grande no crédito, né? Olha, já foi indicado, quer dizer, já foi indicado, então não tem o que discutir. Mudei do segundo andar para o quinto andar, eu fui para o grupo de vistoria. Fizemos uma transferência, né, entre aspas, para o fundiário, crachazinho fundiário, e o pessoal queria a garantia que pudesse voltar para o desenvolvimento. Por que o pessoal do desenvolvimento, os agrônomos? Porque no fundiário tinha o Paulão, o saudoso Paulão, o Eliezer, que eles faziam esse trabalho, mas era uma equipe mínima, né? Então, veio esse reforço de 20 agrônomos, 20, 21, não me lembro. Somou a Creide também, enfim. E aí nós fomos fazer um curso em Piracicaba, eu vou pular alguns trechos, fizemos o curso, e aí um momento assim um tanto delicado, porque foi um curso intensivo para esses técnicos e as demandas estavam paradas, precisando tocar as vistorias. Bom, aí esse grupo passou por esse treinamento, 1 semana, 2 semanas, não me lembro, mas deu uma noção do abacaxi que nós teríamos que enfrentar na época, né? Porque entrar em propriedade para fazer a vistoria, para desapropriação, não é nada assim satisfatório, né? Por outro lado, né? Do latifúndio. Bom, mas a gente enfrentou essa demanda, esse desafio, né? Que a doutora Tânia sempre defendeu, e foi a oportunidade com o decreto. Bom, formamos essa equipe e aí eu me lembro que precisou reforçar mais ainda, só 20 não estava dando, né? A Tânia tinha uma demanda grande, um projeto grande. Só para vocês terem ideia, e a gente finalizando essa etapa, isso 2000, quando a fundação em 2002, nós estávamos ainda fazendo esse trabalho, pelo menos a equipe estava montada. Mas foi convocado daí, aí foi onde o Hungria entrou, né? Foi uma reunião com um grupo grande, pedindo voluntários para fazer a demanda. Para vocês terem ideia, o INCRA, como eu já falei, o INCRA desapropriava 3, 4, 5 imóveis por ano. Nós chegamos a fazer 245 imóveis num ano, né? E isso, bom, dos quais a gente errava muito também. Muitos deram produtivo, mas a gente conseguiu aí em torno de 50 imóveis, aí saiu mais alguns, escapou, né, que não tinha produtividade, mas estava próximo da produtividade, enfim, 45, que eu saiba, em torno de 45 imóveis viraram um assentamento. Foi para decreto, para avaliação e desapropriação. Bom, foi uma coisa, né, uma experiência assim, que não foi fácil, foi difícil, mas conseguimos dar um avanço. O INCRA dobrou a sua número de assentados, né? Foi um avanço grande, e eu me lembro que quando o convênio acabou, e o INCRA contratou mais gente e seguiu em frente, mesmo atendendo demandas que nós deixamos, né? 45 áreas, isso em quantidade de hectare é grande. Você tinha imóvel de 4, 5 mil hectares, tinha imóvel de 1.000. Né? Então, mas foram assentados aí de 3 mil, 4 mil assentados novos nessas áreas federais, né? Porque são desapropriação via INCRA, desapropria do imóvel improdutivo, e o INCRA paga, né? Claro, benfeitoria em dinheiro, a terra nua em título, enfim.
mas foi uma experiência que nós vivemos bem na época da transição para a fundação, 2002, 2003, aí a coisa já foi diminuindo um pouco. Houve uma mudança de governo e o INCRA foi reforçado, né? Contratação, inclusive vários colegas do ITESP acabaram migrando para o INCRA. Né? Então, essa foi uma etapa. Aí eu tive a oportunidade de vir para Tremembé. Eu sou de Pindamonhangaba, vim para o escritório de Taubaté e vim para casa. Né? Depois de 7, quase 8 anos em São Paulo, trabalhando na sede em São Paulo. Aí, enfim, vim trabalhar no assentamento e continuo trabalhando no assentamento. Aí foi um fechamento que eu considero da reforma agrária. Fui para a linha de frente, né? O Otávio fala de perdigueiro, trabalhei de perdigueiro porque era a fase inicial, né? Você tinha que ir no INCRA com senha própria, eu e Eliezer, você selecionava a região que a diretoria do INCRA e do ITESP determinava, foi a região de Andradina, né? Que lá o ITESP alugou um hotel, foi uma equipe, como diz o mineiro, foi um flagelo, né? E pressão de todo lado, de deputado. Tem muitas histórias aí que eu conto, às vezes o pessoal dá risada, né? Você vai notificar um sujeito que é deputado do PSDB, o governo era do PSDB, mas Fernando Henrique bancou, né? E a Tânia pressionou. Quer dizer, a gente fez essa etapa, cumpriu um papel interessante, mas eu quero voltar para o desenvolvimento que me deu mais prazer, foi trabalhar com família, com assentamento. Você vai vendo, né, aquele que quer vai mais rápido. E eu tenho várias citações minhas aí, que o pessoal dá muita risada, que eu costumo dizer o seguinte: quando a prefeitura, o prefeito, não faz nada, o assentamento no município, eu fico satisfeito, porque na maioria atrapalha, né? Agora, quando ele dá uma mãozinha, a coisa vai que é uma maravilha. Onde o prefeito... Agora, lógico, prefeito 4 anos muda, né? Às vezes fica 8 anos, mas se a prefeitura vê com bons olhos, a maioria não vê, mas vê, ajuda um pouquinho, a coisa vai muito bem, né? Eu digo isso porque vivi essa situação. Quando você tem um prefeito que chama, quer conversar, o que eu posso fazer, ajudar, o assentamento vai muito bem, né? Bom, Otávio, eu já me alonguei, fico à sua disposição. Clauditon, muito bom. Ontem, acho que foi ontem, eu assisti a live que estava o secretário Belisário, né? E ele contando exatamente dessa fase que você vivenciou aí. Muito interessante. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem um pouco o fazer da Fundação ITESP, né? Veja, por isso que o Belisário ele ficou encantado com o corpo de profissionais, porque como você colocou aí, né, eles desapropriavam 5 no ano, vocês desapropriaram 40, né? Então, assim, é um trabalho, a gente diz mesmo que o trabalho da Fundação ITESP é um trabalho de expertise, né? A Fundação, o fazer dos técnicos da Fundação ITESP é muito importante. A gente está aguardando aqui o Fernando, pode ser que ele entre a qualquer momento. Se ele entrar, a gente interrompe as falas nossas e passa para ele, tá bom, Zé? Eu quero agora que o Zé Hungria, você tira, porque eu fechei o seu microfone, Zé, você liga aí de novo, porque quando o Benedito estava falando, dá microfonia, se a gente deixar aberto. Eu vou fechar agora, vou mutar o meu e do Benedito e vou deixar só o seu aí. Então, eu queria que você falasse um pouco. Zé Hungria também é agrônomo, né? Foi coordenador da Regional Sudeste aqui da Fundação ITESP, né? E é um técnico também nosso aí que vai contar um pouco da sua experiência na Fundação ITESP. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos os colegas que estão na linha de frente lá da Alesp, e em especial
aos colegas de Taubaté, né? O Elton, a Renata, o João, a Gabriela, se eu esquecer, o Reinaldo, e eu acho que também o... Estou esquecendo de um, eram 5, né? São 5 que foram para lá. Então, eu queria fazer um agradecimento especial. Olá. Tá. Bom, continuando, né? Então, um agradecimento especial a esses colegas que estão lá na Lesp, né? Eu sou também agrônomo, estudei na mesma escola que o Benedito, no Rio de Janeiro, e eu entrei no ITESP em 2001, no concurso para a fundação, né? Em seguida, nós fomos para a região de Andradina para fazer esse trabalho, nós fomos convocados para fazer esse trabalho de vistoria e avaliação das propriedades, né? E o Benedito era o nosso chefe para as vistorias, era o engenheiro-chefe, né? E foi o trabalho mais espetacular que eu fiz na minha vida como agrônomo, porque quando a gente fez o treinamento, Benedito, eu, como agrônomo e uma certa já experiência, né, eu já tenho 35 anos de formado, né, então, quando eu entrei no ITESP, há 20 anos atrás, eu já tinha uns 10, 15 anos de experiência. Então, quando eu vi os índices de produtividade para você avaliar as propriedades, eu falei, nós não vamos conseguir nenhuma propriedade, porque os índices de produtividade que a gente usou são os índices da década de 70, certo? Então, imagina, eu estava no ano de 2001, 30 anos depois, a produtividade do arroz, do feijão e da lotação da pecuária estava 30 anos desatualizada. Eu falei, bom, nós vamos perder um tempo danado de ir lá para a região norte, né? Nós nos estabelecemos em Andradina, que era a nossa sede, e fazíamos as vistorias naquela região. Muito bem. Naquela região, Benedito, nós vistoriamos 103 propriedades acima de 1.000 hectares cada uma. E aí, para o meu espanto, deu 60% de propriedades improdutivas, né? Então, eu achei aquilo, assim, no estado de São Paulo, nos anos 2000, você ter mais de 50% de propriedades improdutivas, né? Propriedades que não cumprem a função social, com índice de 30 anos de defasagem, assim, lamentável, né? Bom, depois desse trabalho que a gente fez as vistorias, né, e aí apontou esse quadro imenso de propriedades e o serviço continuou para a segunda fase, para a desapropriação e tal, eu tive o prazer de trabalhar no ITESP, eu substituí um agrônomo, eu tenho uma certa experiência em engenharia rural, Otávio, que é o engenheiro que trabalha com máquinas, né, e me descobriram no ITESP. Eu não falei nada, me descobriram lá tal, e eu substituí um agrônomo muito competente e também muito importante e respeitado pelos colegas, que era o Andrew, né, Davis, que era o responsável pelo serviço de engenharia de motomecanização. Por quê? Naquele momento, o ITESP, juntamente com o INCRA, nós tínhamos um convênio, ele desapropriou muitas áreas. E a primeira coisa que o Estado faz para você implantar um assentamento é a estrada. Porque senão, mesmo com acampamento, você tem alunos que precisam ir para a escola, atendimento hospitalar, acesso aos lotes, né? Então, o primeiro item de investimento que o Estado faz são as estradas rurais, né? Então, eu trabalhei durante praticamente de 2000 até 2005 só com esse trabalho de engenharia de motomecanização. Então, eu aprendi muito, eu até brinco com alguns colegas, né? Perguntavam para mim algumas coisas relacionadas com a agricultura, você acaba se desatualizando. Eu comecei a entender de cascalho, de brita, de compactação de solo, de máquinas agrícolas, né? E máquinas pesadas também. Então, a gente fazia estrada, ponte, pequenas barragens, todos os trabalhos relacionados com investimento inicial em assentamento, né? Então, para mim, foi assim uma escola. Você ficar 5 anos
manejando o maior contrato que o ITESP tinha em termos de dinheiro. Era assim, até interessante, o orçamento do ITESP era X, e esse montante para engenharia de motomecanização era quase igual ao orçamento do ITESP, que era uma verba que vinha também do governo federal, uma série de coisas. Então, eu fiz os mais diversos serviços, assim, pontes, barragens, estradas, terraplanagem para construção de agrovilas e outros serviços, mas eu fiquei 5 anos praticamente indo em todos os assentamentos das frentes de trabalho, e inclusive também nos quilombos, né? Então, eu guardo boas recordações dessa época, né? Depois que, em 2005, eu me afastei do ITESP, e por um convite de uma prefeitura aqui de Pindamonhangaba, eu trabalhei de 2005 até 2009, né? 4 anos, né, do mandato do prefeito de Pindamonhangaba no setor agrícola, né? Do qual também o Benedito me ajudou muito, porque Pindamonhangaba não fazia Pronaf, era a coisa mais interessante, tinha um monte de agricultor, assim, familiar, e não fazia Pronaf. Então, eu sempre agradeço essa ajuda que o Benedito deu, que é um especialista em crédito, né? E eu lembro que quando eu entrei na prefeitura de Pina, tinha 50 mil reais de Pronaf no Banco Brasil. Quando o Benedito me deu uma ajuda, era um dia por semana, que eu pedi para o diretor do ITESP liberar o colega um dia por semana para passar em Pina e me ajudar com os outros colegas da prefeitura, a gente montar uma carteira agrícola de financiamento rural. Então, nesse primeiro ano, nós saímos de 50 mil para 600 mil reais em crédito. Quer dizer, já foi... E o Benedito, se me permite, Benedito, um comentário, o crédito é a principal ferramenta da extensão rural. Sem crédito, não tem extensão rural, porque você tem que envolver dinheiro, né? E aquela relação entre o agrônomo e o produtor, né? Então, a hora do crédito é a hora da onça beber água, né? Então, você acredita no projeto, o agrônomo desenvolveu todas as atividades, fez o financiamento, ele é quase que um parceiro do assistido, né? Porque você vai endividar a pessoa, mas você está fazendo investimento, né? Então, tem que acreditar no projeto. E, por outro lado, o assentado ou o agricultor acredita no técnico, né? Porque ele fez um financiamento, assume um compromisso. Então, o crédito é uma coisa muito séria. Eu acho que não tem muito blá, blá, blá. O crédito é uma das principais ferramentas de extensão rural. Bom, depois disso, eu voltei para o ITESP e fui convidado para ser coordenador aqui em Taubaté, no período de 2000. Assim, foi no governo Geraldo Alckmin, né? E aí eu lembro que o ITESP em Taubaté teve a grata satisfação, no período que eu fui coordenador, da gente contratar novos funcionários, sabe? Porque a instituição só vive se tiver contratação de funcionários. Então, a duras penas, que o ITESP é muito focado na região norte, né, e no oeste do estado. Então, o Vale do Paraíba sempre foi meio relevado. Não, o Vale do Paraíba ali é muito urbana, aquela história. Então, nós conseguimos ampliar um pouco o quadro de funcionários. E eu sinto, é uma pena que a gente não conseguiu mantê-los no quadro, porque o salário não é tão atraente, então os jovens, né, naquele momento da contratação, acabavam procurando... Oi, Otávio, parece que o colega entrou aqui, você quer fazer um... Isso, Zé. Zé, então, Fernando, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Se quiserem... O Fernando está falando... Isso, pode atualiza a gente aí, Fernando, sobre o que está rolando aí, o que acontece. Muito obrigado, viu? Peço desculpas por cortar os companheiros aí, mas se quiserem continuar, eu aguardo aqui também. Não, pode falar. Bom, acredito Fernando, que todos já devem estar informados, né, que foram convocadas 2 sessões
para a noite, uma às 7h30, outra às 7h40, onde vai acabar de se discutir as 2h25 que ainda restam de discussão do PL, dentro daquelas 6 horas previstas regimentalmente. Há pouco tempo o Robson saiu da Alesp e veio dar uma palavra para a gente na manifestação. Segundo ele, a manifestação está surtindo efeito entre os deputados, está ajudando na argumentação e no convencimento, e foi definido entre toda a categoria que a gente vai ficar até o final das discussões de hoje. Pode ser que não seja votado hoje ainda o PL, mas a gente vai ficar até o final do expediente pressionando aqui fora. As outras categorias também estão presentes ainda, o ato nesse momento deu uma leve esvaziada, a gente está fazendo uma carreata aqui ao redor da Alesp, eu precisei ficar um pouco para trás, senão não ia conseguir me comunicar de forma alguma, e por enquanto é isso. Ao que parece, os deputados estão se sensibilizando com o nosso ato aqui, com a argumentação dos representantes lá dentro. Agora, quanto a... Sim. Como é, então, a manifestação tinha bastante gente, começou às 14 horas, né? Iniciamos às 14 horas, Otávio. Olha, acredito que em torno de umas 500 pessoas. Entre todas as 10 entidades na lista, outras entidades sindicais, como o CUT, a Intersindical e movimentos sociais, alguns partidos políticos também. Aí, à esquerda, no espectro político, né? E os movimentos sociais de moradia, o MST se faz presente também. E alguns outros grupos políticos. Fernando, servidores nossos, quantos, mais ou menos? Servidores nossos, acredito que em torno de entre 120 e 130 servidores, Otávio. O ônibus do Pontal veio praticamente cheio. O ônibus de Araraquara veio aí com algo em torno de 20 pessoas. E das demais regionais vieram carros e vans, né? Então, mais os servidores da sede, que também estão em bastante número aqui. Acredito que algo em torno de 130 funcionários. Bacana, Fernando. Então, vocês ficarão aí até por volta das 11h30, como foi ontem, né? Sim, ontem era 11. Sim. Até o final do expediente. É só para te apresentar, Fernando, eu não te apresentei, você já começou falando. Fernando é vice-presidente nosso, ele faz doutorado com a cidade, né? Rio Claro, né, Fernando? Rio Claro. É mestre em geografia, é isso? Isso. Legal, Fernando. A gente agradece a sua participação. Se você quiser, aqui nós estamos com Hungria, né, que é agrônomo, o Ditão também é agrônomo aqui, eles são de Taubaté aqui, né? Prazer em conhecê-los. O Otávio falou bastante sobre vocês, elogiou bastante. Legal, viu, Fernando? Muito obrigado por você ter entrado aí, dado essa oportunidade para a gente sentir um pouco aí como é que estão as coisas. Eu acompanhei aqui pelos áudios que vocês mandaram, né? Mas desde já, muito obrigado, viu? Grande abraço. Bom retorno aí, viu? Cuidado, né? Todos os cuidados aí. Agradeço, Otávio. Perfeito. Eu vou desligar o microfone apenas. Vão seguindo na live, só para eu chegar no ato de novo, para eu poder dar uma panorâmica para vocês. Tá bom. Com o microfone desligado, senão vai impossibilitar a comunicação aqui. Tá joia. Valeu, gente. Zé, pode continuar, perdão. Que eu já tinha combinado com ele que ele ia entrar, nós íamos... Não, perfeito, Otávio. Então, tá me escutando? Então tá. Então, de 2011 até o final do governo Alckmin, eu tive a honra de ser coordenador do escritório.
E eu peguei uma fase, né, com essa contratação desses novos funcionários, a gente achava que, naquele momento, a gente ia deslanchar os trabalhos aqui no Vale do Paraíba, né? Garotada nova e tal. E assim foi feito. Nós conseguimos ampliar bastante os trabalhos da área do fundiário, através de convênio com diversas prefeituras. Eu aproveitei o período que eu estive coordenador e inseri o ITESP em várias outras atividades que antes eram menos divulgadas. Por exemplo, a gente se estreitou muito relações com o pessoal da CAT, do agronômico, e outros órgãos do Estado, né? E as prefeituras, né? Nós fizemos diversos convênios, né? Inclusive, esses convênios estão sendo muito bem tocados até hoje, né? Eu lembro que a gente ficava, o diretor da época era o Pila, né? O Marco Pila, e ficava, pô, mas só entrega, né? Tem trabalho só em São Luís do Paraitinga, né? E toda vez eu tinha que explicar para ele, eu falei, não é, pô. São Luís do Paraitinga teve aquele desastre, né, que foi o alagamento. Então, foi uma ação do governo do estado, ele mandou todos os órgãos para lá e fazia uma força-tarefa gigantesca. E a gente tinha poucos funcionários, né? Então, depois que o trabalho de São Luís deu uma arrefecida, nós conseguimos fazer diversos trabalhos na área de fundiário com outras prefeituras, né? Tremembé, Cunha, Guará, né? Sua cidade aí em Guará, Pinda, e diversas, né? Com apoio, lógico, do fundiário, e eu gostaria também de agradecer esse período ao colega, que é o supervisor, que é meu xará, o Zé Luiz Romualdo, que é espetáculo, o ITESP tem funcionários, assim, muito capazes, né? E ele é um desses, né? Porque uma coisa é o coordenador lá na prefeitura, fazer convênio, fazer agora, eu quero ver executar, né? E essa parte, a execução, coube ao Romualdo, né? E na parte de desenvolvimento, eu contei muito com o Benedito, nós fizemos o seguinte, entendeu? Já que a parte de assentamento aqui do governo federal, desse período que eu trabalhei, a gente teve uma interrupção grande de contratos, de formas de atuação nos assentamentos federais, inclusive, a gente teve uma fase que o único assunto, entre aspas, que a gente podia tocar era o PEPAS. Então, a gente ia no assentamento federal, né, assim, inclusive dar assistência técnica, todo mundo sabia disso, mas, oficialmente, né, a direção falou, olha, a gente tem que organizar isso daí na forma do PEPAS, porque o PEPAS é aquele programa de aquisição de alimento de interesse social, que ele é um guarda-chuva, então a gente pode entrar nos assentamentos federais. Então, isso aí autorizou a gente continuar dando assistência técnica, né? Porque, de outra forma, você não tinha nem mais convênio, né? Teve uma época aí que o convênio foi suspenso, né? Então, a gente conseguiu manter isso daí. Como não tinha mais outros projetos de assentamento, inclusive estaduais, a gente fez um esforço grande no PNCF, com o apoio do Benedito, de outro colega também, que é da iniciativa privada, que é o Fernando, a gente conseguiu ampliar bem o PNCF, que é aquele Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? Então, a gente conseguiu formar vários grupos, né? E é uma pena que, nessa pandemia, nós temos uma demanda bem consistente, grande, e para espanto, né, que as pessoas pensam, o Vale do Paraíba é urbano, né? O que tem de demanda e de terra, né, assim, que você consegue adquirir pelo programa, é bastante significativo aqui para a região, né? Então, concluindo, né, eu acho que a gente aqui na nossa regional, a gente conseguiu avançar bastante. Assim, eu até falei para você, e não escondo de ninguém, né? Eu acho que no período que eu trabalhei, a única coisa que eu sinto, assim, uma certa, assim, não é tristeza, a gente não pode, né, falar, olha, triste e tal, mas a única coisa que eu realmente não consegui fazer foi alguns assentamentos estaduais, assim, que eu acho que a região comporta, tem áreas para isso, e a gente não conseguiu avançar por alguns detalhes, assim, faltou pouco, inclusive, assim, na transição do governo Alckmin, né, a gente teve a última
a última tentativa, que foi aquela transição, o diretor da época falou assim, olha, se esse governo prosperar, nós vamos fazer um assentamento estadual no Vale do Paraíba. Porque tem áreas e a gente acha que seria uma boa utilização para elas, né? Então, praticamente é isso, Otávio, a nossa passagem aqui no ITESP. Legal, Zé, muito obrigado por enquanto. Nós vamos voltar no C aí de novo. Agora, eu queria ver do Ditão. Ditão, no final, a gente tem uma previsão de ir aqui até às 19, abusar bem da sua boa vontade de vocês dois. Quando for 19, a gente encerra por conta que para acompanhar lá o processo de discussão lá. E você viu que o Fernando informou aí mas 2 horas e 25. Eu achava que fosse só 2 horas. Então, tem 2 horas e 25 de discussão para depois tentar, o governo tentar votar, né, esse famigerado PL. Eu queria ver, Ditão, na meia hora final, nós vamos falar das consequências, né? Vamos imaginar que esse projeto seja aprovado, quais serão as consequências sociais. Mas eu queria falar um pouco agora, Dito, sobre essa questão que o Zé mencionou, né? A questão do crédito, que você, um trabalho que você sabe fazer muito bem, né? E eu costumo brincar que o Ditão ele vai ter uma estátua, né, depois que ele se aposentar, lá no assentamento em Tremembé, porque ele é um companheiro que faz um trabalho de assistência técnica e extensão rural, é uma coisa invejável, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Qual é a importância disso? Contar, porque o atual secretário, que se der tudo errado nós vamos para lá, né? Que é a Secretaria da Agricultura, eu ouvi uma live dele que ele fala um mantra do cana, 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 né? Só fala em coisa no agronegócio, né? Cana, cana, madeira, madeira. Parece o cara é monossílabo, né? É monotônico, aquele discurso. E ele fala que, por exemplo, a assistência técnica tem que ser. Não é assistência técnica olho no olho, não, é por SMS, né? Como se todo agricultor tivesse conectado, por exemplo, né? Veja nós para conectarmos aqui hoje quanto teste eu fiz, né, para ver. Assim mesmo, eu estou vendo aqui que eu acho que não está tendo chat, né? Mas enfim, o importante é que nós vamos ter isso registrado. Depois a gente pode estar divulgando esse trabalho. Então você imagina um agricultor, né? Se ele não tem essa conectividade, como é que vai se fazer assistência técnica, extensão rural à distância, né? Através de EAD, né? É uma discussão. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, Ditão. Liga o microfone. Então, Otávio. Alô? Está ouvindo? Então, Otávio, como você já discriminou o tempo aí, vamos deixar para falar das coisas mais complicadas no final da conversa, né? Vamos falar de coisa interessante para mim e que eu acho que é para todos aqueles que curtem, né, a reforma agrária. São poucos, mas tem quem gosta. É o seguinte, o Zé falou de assentamento, eu gostaria só de lembrar o seguinte, o meu sonho era ter um assentamento na Pindamonhangaba, minha cidade natal, mas é a cidade natal também do governador Alckmin, né? Então, nós fizemos um empenho, e quase 5 anos, teve diretor húngaro que esteve aqui, aprovou, queria arrecadar todas as áreas que fosse possível, mas 3 meses depois mudou o diretor, a coisa empacou. Eu não poderia deixar de falar isso, porque, como a Hungria falou, para nós ter um assentamento estadual no Vale do Paraíba era uma questão de honra, é ainda.
e nós mostramos um projeto que seria feito em área de polders, são áreas sistematizadas, que seria, o projeto não ia pegar muitas famílias. Nós estávamos trabalhando com 25 em Pina e mais em torno disso, mais 20 lá em Lorena, né, com a infraestrutura do Estado, tudo pronto, que estava entrando no abandono. Nós precisávamos recuperar a área, mas seria o primeiro assento estadual totalmente rico no estado de São Paulo. Bom, mas se isso não convence, né, você teria... São áreas pequenas, você teria 2 hectares para cada um, né, explorar, mas irrigado, trabalhando o ano inteiro. Então, no meu ponto de vista, viabilizar isso. E, olha, não vamos falar da demanda, porque nós começamos, quando o boato ocorreu, a Hungria lembra muito bem, o sindicato de trabalhadores rurais começou a cadastrar e nós recebemos ordem. Não, calma, primeiro temos que arrecadar. Tudo bem. E nós estamos tentando arrecadar até hoje, não conseguimos fazer o assentamento totalmente irrigado. Voltando para a questão de crédito, eu também costumo dizer o seguinte, que eu já ouvi isso, que o crédito rural, ele... É bom deixar claro que não são todos colegas agrônomos, principalmente os mais jovens. Eu fico feliz que meu filho, que também é agrônomo, ele está nesse ramo, sabe? Está gostando, né, dessa área de crédito. Mas eu costumo dizer o seguinte, que o crédito é uma ferramenta muito importante. Eu comparo a um canivete. Você está na roça sem um canivete bem afiado, né? O canivete resolve muita coisa, né? Eu quero cortar aqui, resolve. Mas é perigoso, né? Ele corta você, se você abusar, ele corta. Então o crédito precisa ser orientado, precisa ser bem aproveitado, enfim, mas é uma ferramenta excelente, né? E nós conseguimos fazer um trabalho aqui no assentamento, no Vale, e todas as linhas de crédito disponíveis, nós fomos tirando aquele medo do técnico de enfrentar essa... Eu quero comprar uma pequena ferramenta, uma picadeira, por exemplo, vai juntando dinheiro aos pouquinhos, é complicado. Vai lá no banco, vai pegar, tem um prazo de 5 anos, hoje é 10 anos, né? Paga, não, eu quero pagar em 2 anos, não, faz em 5, depois... Bom, essas coisas assim, é preciso informar o agricultor, e eu vejo como uma política pública, o crédito, principalmente o Pronaf, que evoluiu bastante, né? vinha evoluindo, né? Ultimamente a coisa deu uma parada, deixou de evoluir, mas vinha se aprimorando, e que eu achava muito interessante. Então, essa política pública, eu costumo dizer, que somada a outras, como PAA, PENAI, PEPAS, na área de comercialização e na área de habitação, e outras mais de infraestrutura, moradia, enfim, de outros projetos na área ambiental, enfim, turismo rural e outras novidades aí que, às vezes, têm amparo em política pública. Política pública, eu sempre disse isso para você, né? Vou repetir para que quem quiser ouvir um dia possa, pelo menos, falar quem é esse doido, né, que está falando essas coisas. Mas, olha, política pública evoluiu bastante. Mas cadê o agente transformador? Cadê o extensionista? Diz para mim, está na CAT? Desculpa, não é nem mais CAT, que eu nem sei o que é agora. Mas está na Emater? Isso, infelizmente, você tem a política pública, mas não tem o agente que vai levar e vai operacionalizar isso, né? Não tem. Então, o pouco que tem, que nós gostaríamos de receber reforço, como o Hungria já falou, faz o concurso, entra nós vamos, né? Vamos passando, ensinando, colocamos e vamos andando. Otávio, poderia falar detalhes técnicos do crédito, mas eu acho que não é o caso. Eu só afirmo o seguinte, que ele é uma ferramenta, é uma política muito interessante, embora precise fazer algumas correções, como, por exemplo, a atividade tem risco. Você tem seguro? Tem hoje,
já melhorou um pouco, vem melhorando, seguro. Mas esse seguro está voltado mais para o agronegócio, sabe, mais do pequeno. Ele, às vezes, se atrapalha, né? O negócio é pequeno, qualquer contratempo, ele tem dificuldade. Você tem que ter um amparo, e existe um amparo legal. Mas de amparo legal também, eu fico perguntando, tem amparo legal para utilizar as terras públicas do Estado e agora eles querem vender? Né? Eu pergunto para vocês, vão vender áreas apropriadas que tem aqui no Vale do Paraíba, para assentamento não, mas é melhor vender. Bom, eu não vou entrar nessa seara política, né? Mas são coisas que, para mim, são paradoxos. Né? Você tem áreas públicas, tem um órgão para tocar, aproveitar essas áreas, e aí você chega, não, vamos vender. Eu acho que tem que vender aquele imóvel que é urbano, que está lá meio abandonado, ou área pequena, que não comportaria um assentamento. Então, teria que o Estado desfazer disso mesmo. Né? Um clube de campo, um aeroporto pequeno, enfim, tá, como exemplo. Mas são paradoxos. E eu vejo o crédito, uma ferramenta importante. Nós trabalhamos, não são todos os técnicos que se empenham, que diga o Júlio Gabriel, né? Saudoso Júlio, famoso Bob, então, que trabalhamos em crédito rural, fora do ITESP, e ele é um entusiasmado por crédito rural, fazer ele, que vê resultados. Mas, Otávio, com relação ao crédito em assentamento, nós tivemos a satisfação de fazer o crédito mulher, Pronaf jovem, tudo que aparecia a gente enfrentava e achava a pessoa que tinha disposição para acessar esse crédito, vontade, e ajudava, encaminhava. Eu entendo que isso desenvolveu. Alguns endividou, mas um ponto crítico do crédito é essa falta de renegociação. Você teria que renegociar o pequeno agricultor. Vai pagar? Claro que vai pagar. Quer dar um calote? Tudo bem, pode dar um calote, mas ele sabe quanto vai custar isso. Eu tenho vários assentados aqui que tentam renegociar a dívida há muito tempo e hoje está muito bem, obrigado. Né? Não dá no Banco do Brasil, não, vamos no outro banco, deposita lá, já tem. Quer dizer, na hora de colher, eu acho uma estratégia errada até do banco, mas é assim, bom, eu dificulto o crédito pequeno, não são todas as agências, mas a gente tem visto muito isso, dificulta o acesso ao crédito, o assentado, um reforço de garantia, coisas, né, que vai complicando, mas se o crédito rural pudesse ser complementado com um fundo de aval, né, como se discute há muitos anos, vamos ter um fundo de aval para garantir por exemplo, 30 mil reais. Não, o fundo, você vai pagar esse fundo, né? Vai ser cobrado uma alíquota a respeito disso, mas você não precisa do aval de terceiros. Enfim, um reforço de garantia. Ele ia abrir muito caminho. Então, mas eu não quero ficar muito perdido, dada a minha idade, os transtornos que eu já tive. Eu não sei se eu estou saindo fora, então faça uma correção. E o que você gostaria que continuasse? Não, Ditão, tá bom, tá. Eu acho que é isso mesmo. Você falou, tocou aí numa questão que te incomoda sempre, né? Que é a ausência desse fundo para corrigir aí a falta de seguro, né? Já que o cara não é tão capitalizado como é o agronegócio, né? É uma forma de criar um fundo solidário para cobrir, no caso, da inadimplência, né, de algum pequeno produtor. Tal. Eu acho interessante. Eu queria que você falasse também, Ditão, ainda, depois eu passo aqui para o Zé, vamos estipular aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas áreas da região. Nesse PL, não sei se você... Eu te poupei um pouco aí, porque você estava saindo aí dessa coisa que você passou aí, né? Do coração aí, colocar o marca-passo. O cara, quando coloca marca-passo, fica mais jovem, né? Aí o bicho começa a trabalhar bacana, né?
eu te poupei um pouco, não mandei o PL para você não ficar aborrecido, mas nesse PL ele fala dessa área de Lorena, né? Que é uma área que a gente teve uma época que a gente denunciou, né? Porque ela estava desviando, estava tendo desvio de finalidade lá, e fala da fazenda também, se eu não me engano, de Pinda. Eu tenho dúvida agora, mas dessa fazenda, como é que chama aí que se chama? É Fazenda do Estado, né? De Pinda, que é uma área grande, né? E a especulação porque ela corta a Dutra, né? A Dutra corta essa área. É uma área que já foi tentada também aí na negociação para ser um assentamento. Não pode, mas pode ser tudo, né? Pode ser aeroporto, se eu não me engano, pode ser Parque da Juventude, só não pode ser assentamento, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessas áreas, são áreas públicas, né? Áreas que pertencem ao Estado, e por lei, como você já disse, são áreas que deveria ser destinada à reforma agrária, né? Não ser objeto de especulação do mercado financeiro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre... Então, Otávio, sobre arrecadar essas áreas, é um assunto a ser pensado realmente, porque a área de Lorena, quando a PGE, através do patrimônio, procuradoria lá, que mandou o negócio surgiu assim. Eu sabia porque eu, quando me formei, fiz estágio lá, né? Era do DAE a área. E aí, Centri, chama. Área com uma infraestrutura bacana, 10 casas prontinha para ser ocupada, enfim, também aquilo estava abandonado. Bom, mandaram o ITESP, o ITESP tinha interesse, né, na área. Bom, aí eu fui convocado, convidei o colega Zé Hungria, vamos lá dar uma olhada no negócio, né? Eu já conheci, mas vamos lá olhar para ver o que é. Bom, fotografamos, eu fiz um relatório preliminar para sugerindo que daria aproveitamento, embora tenha limitações, porque é uma área de várzea, sistematizada, né, que fizeram tudo isso para arroz, mas ela vinha sendo utilizada com hortaliças, e, enfim, dava para trabalhar com outra coisa. Não dava para você pensar assim numa cultura, uma cultura permanente, exceto algumas, né, como a banana, desde que você controle a drenagem, né, porque senão o lençol sobe e uma tangerina, uma laranja, enfim, não é para qualquer coisa. Tinha essas restrições. Mas uma área totalmente irrigada, você pensar que cultivar horta aí num grupo, né, organizado, que pudesse já embalar, enfim, era o ideal. Bom, resultado, nós fizemos um relatório, mandamos, eu me lembro que o Dr. Jonas, saudoso Jonas, que está com nós ainda na luta, ele despachou rapidamente para... Eu não estou lembrando o nome da instituição, da procuradoria lá, que é do patrimônio, né? Então, mandou para lá já, e mandou cópia para nós aqui para o escritório, era, na época, o coordenador era o Andrion, ele já pegou e já mostrou, ele caminhou lá para arrecadar, né? Manifestando interesse na área. Bom, gente, 3 meses depois, a área foi para Canção Nova. Canção Nova é uma organização da Igreja Católica, Fundação João Paulo II, é coisa assim. Bom, é da igreja. Tá, com CNPJ, é um setor. Se mandar uma área privada, uma área pública com a empresa privada, eu fiquei sem entender isso. Mas eu acho que entre colocar assentado e ficar de bem com a igreja, com Jesus, vale a pena, né? Acho que compensou. Bom, mas essa área está lá, você fala o interessado, né? Você falar isso aqui pode até complicar a vida da gente, mas os movimentos sociais,
quando a coisa aperta, eles correm na gente, né? Né? Isso, aquilo, pá. Bom, eles têm conhecimento da área, então que faça parte deles, né? Você incentiva a ocupação? Não. Mas eles acham, você acha correto a área, uma empresa, né, privada, embora seja da igreja, eu sou cristão, respeito. Mas está tendo uma utilização, graças ao Otávio Falcão, eu acho que é o Otávio Falcão, né, que botou isso na mídia. Eu sei que, de repente, a Canção Nova abandonou, arrancou até os paralelepípedos que eles botaram lá, limparam tudo e largaram a área. Quer dizer, ia dar um BO. A área continua lá para, quem sabe, um dia... Eu tenho a impressão que a vontade é vender, né? Não é fazer assentamento, mas também fazia parte do sonho. Né? Bom, com relação à área, essa área de Pinda, tem uma área aqui. O Zé quer dar uma parte aí de vou deixar para o Zé, porque o Zé, aí, depois que ele assumiu a coordenação, isso aí, né, passava por ele, né? Então, ele tem mais detalhes do que eu. Bom, fala aí, Zé. Então, eu queria voltar um pouco. Quando, isso em 2005, eu saí do ITESP. Está escutando, Otávio? Tá. O som está... Tá, então. Eu saí do ITESP e comecei a trabalhar na prefeitura de Pinda, né? E tem uma área abandonada em Pinda. Aí, o prefeito de Pinda, eu consegui vender o projeto. Não é fácil o prefeito aprovar e apoiar isso daí. Eu vendi o projeto, o Benedito vai lembrar, como uma agrovila. É assim, porque falar em reforma agrária é pecado mortal, né? Então, vamos falar em agrovila. Bom, então vamos fazer uma agrovila no DAI. O prefeito achou maravilhoso. Aí veio o Gustavo Húngaro, que era o diretor na época, e falou, vamos arrecadar tudo. E como era o secretário de Agricultura, aí o acordo era o seguinte, Flória, na área de Pinda, a infraestrutura, a prefeitura, na época, Otávio, ia entrar com quase 600 mil reais para arrumar canal, estrada e fazer terraplanagem para fazer uma agrovila. Então, eu falei assim, agora é agora. Eu estou aqui secretário em Pinda, o ITES vai fazer uma... o Estado vai promover essa agrovila. E aí, essa lista que o Benedito fala é a lista que a gente gerou numa reunião que a gente fez, eu, o Benedito, mais algumas lideranças de Pindamonhangaba, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pindamonhangaba. O senhor Orlando era o diretor. Aliás, ele é meu amigo até hoje por conta disso, né? E que eu respeito muito, ele nos ajudou muito. Então, aí a gente queria, que é assim, né? Porque, assim, Tremembé ficou uma coisa, até hoje, meio, assim, a cidade tem uma certa reserva com aquilo. Porque a maioria é de fora. Na época, o prefeito de Tremembé não quis aproveitar o que a lei faculta, que é uma porcentagem das áreas do município podem ser utilizadas pelos próprios agricultores do município, né? Então, essa era assim, a grande sacada em Pindamonhangaba, né? A gente eram 25 lotes, né, de 2 hectares, 3 hectares, eu não me lembro bem. E a gente ia pôr, o perfil tinha que ser hortaliça, né? O Estado e o município iam entrar para fazer a infraestrutura, né? Porque precisava refazer toda ela, né? Lá o pessoal, assim, abandonou o Estado, e aí entrou vândalos, roubaram tudo, fio, bomba, assim, sumiu tudo. E estava muito degradada a área, né? Então, tinha um investimento e tal. Então, a prefeitura, como ia selecionar uma parte dos agricultores de Pinda, ela falou, não, é um projeto de agrovila, nós vamos entrar com terraplanagem, porque a área de várzea é a área não edificável, que é a área do polder, né? Então, tinha uma área em cima de 3 hectares que a gente ia fazer uma agrovila
com lotes de 1.500 metros quadrados, só que ele era era convexo, assim, então tinha que aterrar, fazer toda uma infraestrutura. E a prefeitura falou, nossa, é fácil, Pinda é uma cidade que tem, graças a Deus, um orçamento bem consistente, e o prefeito da época, que era o João Ribeiro, ele falou assim, poxa, vamos também investir na zona rural, porque é interessante essa questão agrícola aqui, rural, no Vale do Paraíba, né? Você conversa com o prefeito, ele é prefeito da cidade, né? E não do município, né? E o município, a maioria é zona rural, né? Assim, grosso modo. Então, agora, tem cidade que não quer ter zona rural, né? Campos do Jordão é 100% urbano, não tem zona rural, né? Então, bom, enfim, então aí tinha essa condição, né? Eu lembro que depois não conseguimos, entrou senador, sabe, no negócio, virou uma dificuldade tremenda, né? E o prefeito, na época, né, eu fiquei 4 anos aqui em Pinda, e os 4 anos a gente tentou e vai com recurso, ia para São Paulo, voltava e tal, uma hora esse processo estava não sei aonde, assim, aquela dificuldade burocrática. E entra político também né, no meio disso tudo, né? E a gente não conseguiu, né? Aí, em 2014, assim, quase que 10 anos depois, né? Eu considero, eu fiz até um relatório, né? Ficou tão degradado que ficava tão caro assentar nessa área, né, do campo pesquisa, porque sumiu tudo, assim, o investimento seria altíssimo, né? E já tinha, em 2014, eu falei assim, poxa, já que não dá para ir numa área, né, de tanto investimento, né, assim, de tanta dificuldade, né, para você fazer um assentamento numa área, apareceu uma outra área que foi oferecida para a gente, que é em Pinda também, né, é uma área que tem uma fazenda aqui, uma apta, né, Pindamonhangaba tem uma apta, polo de Pinda, né, e o diretor da época nos chamou lá, falou assim, olha, tem uma área aqui, que tem um pesquisador que gosta disso, tem um pesquisador, é o Antônio Carlos Devide, ele trabalha com os assentados, ele conhece isso daí, né? E ele nos convidou, eu, o Benedito, para uma reunião com o diretor do Polo, que, olha, impressionante isso, né? Eles descobriram uma área que é fora do Polo, que era do Polo, de 36 hectares. Então, a gente olhou lá, área bacana, boa, só que estava assim, fora era uma ilha, assim, uma área apartada da fazenda, né? E perguntou se interessava para nós. Eu falei, nossa, lógico que interessa, né? Porque pelo menos você tem um início, né? Já que o DAI, aquelas áreas de podre, pô, o investimento altíssimo, nossa, já é até antieconômico, eu acho hoje. Mas, e com aquela outra área bacana, alta, pô, era o início, tudo bem, vamos pôr só 8 famílias, não tem problema, mas você tem o início, né? Porque é uma tristeza você vivenciar essas coisas, né? E lutar dentro das suas possibilidades, né? Lógico, né? Tem gente com poder aí e tal, dentro da técnica, dentro de tranquilidade jurídica e tal, e ainda por cima não conseguir por detalhes, né? Essa outra área na APTA, né, que foi oferecida para a gente, nós chegamos até a mapear aquilo tudo, mapeou, o Romualdo, eu lembro que né, deslocou uma equipe do fundiário lá para fazer o mapa e tal, nós chegamos até a fazer uma divisão, dava assim 9 lotes, todos de frente para uma estrada bacana que tinha lá e tal. E poderia ser, assim, desmistificar, através de um pequeno projeto, você poderia desmistificar isso e aproveitar depois uma outra área do próprio polo, que está completamente fora de controle de incêndio, está abandonada, já tem vários anos, e você não pode culpar os colegas da APTA, porque o pesquisador vai ficar apagando incêndio florestal, vai ficar, porque a cerca quebrou, quer dizer, é uma deficiência do próprio Estado. Então, a utilização dessas áreas para isso, e ela é uma área agrícola, né?
Então, era muito viável. Então, esse foi um dos últimos trabalhos que eu fiz enquanto coordenador, eu e o Benedito, né? Foi numa visita do diretor da época, né? Ele veio para fazer visitas em prefeituras. E aí eu cheguei e falei, olha, doutor, nós temos aqui uma área assim, assim, eu gostaria que o senhor fosse lá dar uma olhada, né? Porque é importante aqui para a regional, né, isso daí. E ele desviou do caminho, né? Foi eu, Benedito, né? A gente já tinha programado isso, né? Que foi entre uma visita para um trabalho do fundiário de, eu não sei se foi eu acho que foi Cunha, né? No retorno de Cunha para cá, antes de ir para Taubaté, nós entramos nessa área. Falou, olha, essa área foi oferecida para a gente. Né? Ninguém, sabe, Otávio, as pessoas acham assim que a gente vai lá procurar. Ninguém vai procurar nada. Foi oferecida para a gente. Da mesma forma que as áreas do DAE foram oferecidas oficialmente para a gente, né? E aí, eu até comentei com você, comento com alguns colegas, né? Eu não posso reclamar do período que eu fui coordenador, mas, assim, eu vou levar isso, assim, puxa vida, eu não consegui, assim, pelo menos, assim, chegou tão perto, né, e você retrocedeu, né, e agora nós estamos vendo essa política atual, que você bem comentou, né, imagine você fazer assistência técnica, eu ri, né, é pelo computador, né, você vai pegar o produtor, né, um agricultor familiar, e vai chegar pelo computador, olha, faz lá um crédito de 20, 50 mil reais, eu vou ver aqui eletronicamente a sua área, pelo Google Maps, né, e vou fazer para você um projeto. Pô, francamente, né, você tem que ter o acompanhamento técnico, é uma responsabilidade muito alta, né, você endividar um produtor, você tem que acreditar no projeto, né, então, o extensionista é aquele que vai lá no campo, que tem condição, né, que tem apoio, né? Então, isso o ITESP oferecia para os técnicos, né? Então, a gente vê nesse período, né, que a gente passou, que nós tivemos um vislumbre de que poderia estar diferente a coisa. Por exemplo, com essa chegada dos técnicos de 2011, 2012, né, se não me engano, que eles chegaram os novos, né? E depois, no final do governo Alckmin, no final, a gente estava numa reunião no Palácio de assinatura de convênios, o governador da época, o Alckmin, ainda autorizou a gente a chamar o resto de um concurso que a gente ainda ficou, parece que tinha mais 50 colegas para ser chamado, quer dizer, foi no final. Eu acho, né, que se a gente somar tudo isso, né, eu acho que a gente perdeu algumas oportunidades, né, por exemplo, outra questão que podemos até deixar para depois, é a questão do cidade legal, né? Então, assim, você faz um trabalho de regularização urbana que o ITESP gerou muitos recursos. Olha, eu vou dar só um exemplo para vocês, assim, muito rápido, né, para quem não conhece. Olha, vamos fazer uma regularização urbana na cidade de Cunha. Então, você vai lá num bairro, você regulariza 600 unidades habitacionais. Essas unidades habitacionais vão começar a pagar IPTU. Então, o que acontece? Normalmente, quando o ITESP chega, o munícipe, ele agradece, porque você monta o escritório lá na cidade, vai o técnico, ele faz todo o trabalho de campo e de escritório com advogados, com um monte de gente, especialista no assunto, e aí você titula isso. Então, você dá segurança, né, para quem recebe um título, que agora você tem, porque não adianta ter só de boca, né, você tem que ter a matrícula, né, senão você não é dono, né. Primeira coisa que acontece é a valorização do imóvel. Você tem documento, esse imóvel vale bem mais, né, se você quiser vender, etc., você acaba tendo o patrimônio atualizado. Segundo, o ITBI, caso você queira vender isso, a prefeitura vai arrecadar o imposto de transmissão de bens imóveis. E terceiro, esse imóvel passa a recolher IPTU, ou seja, a arrecadação do município sempre, quando o ITESP faz esses trabalhos, pode perguntar para os técnicos, né? A arrecadação sobe de 20% a 30%. E o município pequeno, que é o foco do nosso trabalho, né, na questão fundiária, todas as cidades agradecem. Por quê?
De um lado, o munícipe fala assim, eu vou pagar com muito prazer, porque pô, agora é meu esse imóvel. E a prefeitura vai arrecadar impostos, né, e vai acabar investindo nessas áreas, que às vezes não tem asfalto, não tem uma benfeitoria, que passa a ter, porque eu lembro quando eu passei, inclusive, pela prefeitura, às vezes a gente queria fazer o imóvel, mas não tinha documento, né? Assim, o imóvel lá não tinha documento, então não pode, né? Você não pode, a prefeitura não pode aplicar alguns recursos, né? Então, eu vejo essa questão nossa aí de trabalho do fundiário e o nosso, que nós passamos aí no desenvolvimento, né? Com PNCF, essas tentativas, né? Que foram muito úteis, né? A gente avançou bastante, né? Agora, a gente lutou, né? E luta o bom combate nessas coisas, né? Por exemplo, não conseguiu aqui, poderia ter conseguido nessa outra área aí do polo, né? Ia ser interessante, porque eu lembro que numa reunião, não querendo me alongar muito, né? Numa reunião que estava aí o Benedito, e os não, os pesquisadores científicos, né? Que nós somos técnicos, eu, Benedito, né? Agora, o pesquisador é aquele colega que tem muito mais estudo, doutorados, pós-doutorado, especialista. Os caras falam assim, para nós vai ser uma maravilha isso. Por quê? Porque nós vamos aplicar os nossos conhecimentos aqui mesmo. Então, qual o problema de fazer isso, né? Até hoje, eu não entendo essa postura, entendeu? Assim, retrógrada de grandes setores aí da nossa sociedade que são contra esse tipo de coisa. Quer dizer, você não está, imagine, fazendo nada de diferente, né? Então, a gente lutou e luta com muita dificuldade, às vezes, né? Por falta de compreensão da população. E eu queria também comentar um outro dado interessante. Tem colegas nossos, Otávio, que falam assim, vocês endividam o agricultor. Endividam. Eu falei assim, pô, como é que você quer? O cara desculpa o termo, mas é pobre. Como é que você quer começar? Você quer que ele pegue e comece, que venha do céu? Pô, você tem que fazer investimentos iniciais, investimento em infraestrutura, e isso tudo custa. Então, o crédito rural, bem conduzido, com assistência técnica e um projeto bem embasado, não tem erro. Não tem erro. A gente viu isso no PNCF, vê isso no assentamento. Eu não quero me alongar, mas se você me permite mais um comentário só. Eu lembro numa reunião que eu participei com o Benedito, o colega falou assim para nós, mas vocês tem 100 assentados, ali é bom, o assentamento é bom, já dá na porcentagem. Vocês falaram aí que de 100 lotes, 36 são viáveis, né? E o resto tem mais 20%, 30% que com algum trabalho ainda da assistência técnica e crédito, eles vão se tornar viáveis. E que os outros 30% não têm aptidão mesmo, entendeu? Foram ali, é difícil de recuperar, uma série de fatores, né? E ainda questionaram a gente, porque vocês conseguiram só 36. Aí eu digo, o Benedito fala com muito propriedade, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre isso. Ele falou assim, e o êxodo rural? Né? Então, que outro lado da assistência atua, imagine o êxodo rural. A gente conseguiu pelo menos 36. Quer dizer, então, assim, até dentro, viu, Otávio, da estrutura do Estado, tem esse preconceito quanto a esse trabalho que é feito aí. E muito mais ainda com quilombo. Quando você fala que trabalha com quilombo, o mundo acaba. Assim, imagine trabalhar com quilombo, né? E aí você fala assim, pô, se não tivesse os quilombos aqui, não ia ter mais Mata Atlântica no litoral norte. Não ia ter. A especulação imobiliária ia pegar aquilo e transformar em loteamentos, né? Então, esse é o trabalho do ITESP, né, que está sendo hoje muito discutido. Inclusive, nós estamos participando agora dessa PL, né? Então, eu vou passar novamente a palavra para você, Otávio, e agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. Tranquilo, Hungria. É por isso que estão querendo nos extinguir, né? Porque você mexe com uma questão
que é a propriedade, né, a socialização da propriedade. Veja que não é nada de comunistização, nada disso. Você está socializando a propriedade. O cara, muitas vezes, ele é posseiro, ele tem a posse da terra. O ITESP dá o que para ele? Cidadania, dá o título. Né? Mas isso incomoda, isso ameaça, né? Essa propriedade cartorial, né? Como dizia o Brizola, né, Ditão? Esse patriarcalismo cartorial, como dizia o Brizola. Né? Eu queria que o Ditão falasse um pouco, Ditão, sobre os assentamentos aqui na região, porque as pessoas que não conhecem, né, falasse um pouco, são todos assentamentos federais, né? Como o Zé acabou de destrinchar bastante, aí não foi possível, né, a constituição de assentamentos estaduais, em áreas públicas estaduais, né? E tem lá no litoral norte, em Ubatuba, as comunidades remanescentes de quilombo, que o Zé falou na outra questão, né? Quando você mexe na questão racial, se a propriedade ela já é quase que intocável, você imagina pegar uma propriedade, e aí sim, né? É uma propriedade coletiva, não é uma propriedade particular, né? Os quilombos, a associação é que é a detentora da propriedade. Aí sim é uma coletivização, né? Que para eles é mais do que comunista isso, né? Na verdade, é uma outra questão também de reparação histórica, né, desses negros que foram escravizados, fugiram, resistiram, guerrearam, né, e hoje estão aí reivindicando, né, o que está no ato das disposições transitórias da Constituição Federal, foi uma conquista dos negros, né, a posse da terra, que a única instituição que faz é a Fundação ITESP. Esse é um problema jurídico que vai ser criado. Né? Eles estão dizendo, não, a gente passa vocês para a Secretaria da Agricultura, mas a Secretaria da Agricultura não tem competência para isso, para fazer isso. Então, eu queria que o Ditão falasse um pouco dos assentamentos, o número de assentados, quantos assentamentos tem aqui na região, e dos quilombos lá embaixo também, Ditão. Fique à vontade. Tá fechado, Ditão, seu som. Tem que abrir. Ditão, abre seu som. Abriu. Então, concluindo, é o seguinte, as áreas disponíveis, áreas públicas disponíveis no Vale do Paraíba, aquelas que nós identificamos que poderia ser utilizada, que nos foi oferecido, utilizado para assentamento, e nós sonhamos, tinha uma perspectiva de fazer um assentamento estadual aqui no Vale do Paraíba, por uma razão simples. Nós somos uma instituição estadual, uma fundação pública, né? Fundação ITESP, mas todo o nosso trabalho no desenvolvimento era em áreas de assentamentos federais, né? Mas antes as áreas públicas, fechando o assunto, as áreas públicas disponíveis em Pindamonhangaba, não, na minha opinião, elas não transformaram, não caminharam para assentamento, e eu vivi uma experiência interessante, porque as lideranças de movimentos vêm e procuram o Benedito, eventualmente. Como eu já disse, vinha no escritório e nós atendemos. Né? Muitas lideranças, ou na maioria, são assentados. Então, e nosso público é assentado. Aí vem e cobra. Cadê o Benedito? E o assentamento do estádio que vocês vão fazer? Eu falei, nós vamos fazer, mas não é para o seu bico, não. É para gente. Não, mas meu filho já nasceu aqui em Tremembé, né? Está lá comigo, querendo. Não, aí tá bom. Não, mas cadê? Eu quero assentamento. Com quem que eu falo? Eu vou lá no ITESP. Vocês não estão querendo fazer? Eu vou lá no ITESP falar com o diretor. Eu falo, olha, não vai perder seu tempo. Vai mais acima. Com quem? Secretário de Justiça? Não, mais acima.
Tá? Vai mais acima, porque senão você vai perder seu tempo. Por que eu falo isso? Porque eu levei um grupo para discutir uma reunião lá na Secretaria de Justiça em São Paulo, fui convocado para levar lideranças. O Geraldo Alckmin, na época, o governador, queria conversar, né, com o movimento. Isso é de praxe. Vai chegando a época, maio, né, abril, vermelho, maio, essas coisas, vamos conversar. Chama as lideranças para conversar. E eu botei no carro as lideranças, e as lideranças vão cobrando. Né, olha, nós vamos no diretor de teste. Falei, olha, vai para cima. Vai para cima. Não vai perder seu tempo. Bom, numa desses encontros, o diretor Marcos Pila, que era o diretor na época, eu me lembro que ele abriu o paletó e falou para mim assim, eu já falei para você que eu não vou fazer o assentamento lá, eu quero deixar isso registrado. Por quê? Ele me disse isso não com lideranças, quando as lideranças saíram. Eu achei aquilo até um tanto... Até parece que eu estou empenhado em fazer isso. Não quer fazer, faça. Não quer, não faça. Mas deixou claro. Então, por que eu falo que para a liderança não vai perder seu tempo, vai mais acima, né? Secretário de Justiça, governador. Agora, eu encerraria esse assunto dizendo o seguinte, não foi feito porque aí tem forças ocultas, que eu não sei por quê, tá? Vou dar uma de Jânio Quadro. Tem forças ocultas aí, meu filho. Por que uma área dessa bacana para fazer não faz? Bom, então, tá. Agora, quanto ao assentamento federal, aqui no Vale do Paraíba, nós atendemos o Tremembé, que é o mais antigo, hoje já está caminhando para quase 30 anos. Ele tem, hoje foram incorporados mais alguns lotes, em torno de 106, era 100 redondinho, 106 lotes. Tá? Aí você tem São José dos Campos, em torno de 60. Estou falando em números assim, aproximados, 60. São todos assentamentos federais, porque a área foi desapropriada pelo governador, pelo governo federal. Né? Os assentados, tanto estaduais como federais, eles são cifrados, né, que é um carimbo lá que ele numera. Então, você é cifrado, quem cifra é o INCRA. Então, ele é contabilizado, o INCRA contabiliza. Quantas famílias você tem aqui em São Paulo? Assim, grosso modo, você tem 6, 7 mil estaduais em assentamentos, assentados em áreas estaduais, e tem mais um tanto desse, mais uns 5 mil em áreas federais. Tá? E o ITESP já tomou conta de tudo isso, fazia tudo isso. Depois abriu a possibilidade do governo federal ajudar financeiramente na assistência técnica e nós caminhamos. Mais uma vez, o que eu ouvi no ITESP da doutora Tânia, quero registrar isso, o sonho dela, que eu ouvi várias vezes, nós precisamos fazer um convênio com o INCA, porque nós assistimos todos os assentados federais e não recebemos nada assim para custear isso. Tem um custo, né? Foi uma luta. E quando saiu a chamada pública, para minha surpresa, o ITESP, não, o assentamento federal nós fazemos, o assentamento federal, beleza, com o INCRA, né? Ótimo, vamos fazer, de graça. E continua. E o Vale do Paraíba sempre ficou fora. Nós atendemos assentado federal, mas o diretor de ITESP não quis. Não. Você fala para mim, não podia assumir tudo. Tinha corpo técnico, podia dar um reforço e andar. Bom, essas coisas. São José é um segundo assentamento, estou falando por ordem cronológica. Depois nós tivemos mais uma área em Tremembé, né? Mais um outro assentamento em Tremembé, umas 40 famílias, uma área mais acidentada, mas ele virou assentamento. Aí fizemos mais um em Taubaté, foram áreas vistoriadas pelo ITESP, mediante convênio com o INCRA, áreas particulares que viraram assentamento. São áreas mais complicadas, né? No Vale do Paraíba, ou você está na calha do Rio Paraíba, ou você começa a subir, né? O morro, né? Bom, mas nós temos mais um assentamento. Temos um assentamento em Taubaté,
torno de 40 famílias também. E depois a coisa virou para o lado de Biritiba, já Grande São Paulo, mas se um dia nós não fomos assistir, mas teve interesse que o escritório de Taubaté fosse assistir, né? Biritiba, Mogi das Cruzes e tal. Mas nós ficamos com 2 assentamentos em Tremembé, um em São José e um em Taubaté. Tem um em Pinda, divisa com Taubaté, mais um em Taubaté, que está ainda há muitos anos. É uma característica interessante também. Você desapropria uma área e põe e fica lá, e fica 10 anos, o sujeito está ali. Eu pergunto para você, se ele precisar de um auxílio, como é que faz? O que ele é? Eu falo, você não é nada. Você não é assentado, você não é poceiro, você Tá. não... Sim, né? Pode falar. Você esqueceu de Lagoinha. Lagoinha, Benedito. Mais recentemente, Lagoinha, que está lá também. Enfim. Então, Otávio, assentamentos nossos aqui, todos federais, esses que eu falei, o que dá aproximadamente umas 350 famílias. Eu considero assim, uma regional ideal é aquela que tem na faixa de 400, 500, né, assentado, né? Mas a gente soma com a... Deixa eu dizer. Você soma com a área, com os quilombolas, né, de Ubatuba, que fica a critério a assistência do nosso escritório. Temos um braço do escritório Taubaté em Ubatuba, e a gente faz um trabalho lá. Lá já são 4 quilômetros, 3 reconhecidos, falta em fase de reconhecimento, mas é um trabalho bastante complicado, né? Porque você está em área de parque, você está em área de muitas restrições, né? Restrição ambiental, mas tem como a gente, aos poucos, vai viabilizando, né? Você tem turismo rural, você tem o litoral, a pesca, facilidade de aproveitar o turismo, abrir uma pequena área para subsistência é bastante complicado, mas estamos trabalhando, né, com esse público também, os quilombolas, mais umas 150, oscila um pouco. Como o Otávio já falou, você arrecada a área, demarca, arrecada, ela iria ser escriturada para uma associação. E a associação, se ela tem 50, daí vem um filho que estava fora, é filho do quilombola, né? É quilombola também, fica por ali, então ela oscila um pouco. Mas em torno disso aí, de umas 350 famílias. Esses assentamentos, eu falo que se os municípios, a prefeitura, ou a Secretaria de Agricultura, ou o Departamento de Agricultura, desse uma mãozinha, uma olhadinha, você andava mais depressa. Se não fizer nada, também nós vamos andando, né? Mas algumas vezes atrapalha, né? A palavra está com o senhor, Otávio. Com o senhor, Otávio. Vamos fazer o seguinte agora, Hungria. Mais 10 minutos para você falar sobre, na sua avaliação, quais são as consequências, assim. Vamos imaginar que hoje a gente, como diz aquele advogado que a gente já conhece, fala hoje, perdimos, né? Vai que hoje à noite lá, perdimos. Na sua avaliação, quais as consequências sociais, por exemplo, de uma extinção da Fundação ITESP? Eu já peço que você faça suas considerações finais também. Aí eu passo para o Ditão mais 10 minutos e aí a gente encerra essa live aqui. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Que é sempre bom, né? E eu queria lembrá-los, né? A gente fez rapidinho, né? Quando a gente atuou, na minha época lá de coordenador, tinha a tal da FEPAC. Você participou, tá? O Benedito também. Bom, o primeiro ano foi uma lástima, né? Porque a gente não sabia fazer a coisa. No segundo ano, foi razoável. A gente deu alimentação, hospedagem, a coisa virou. Para minha surpresa, tem quilômetro em Guaratinguetá, tem quilômetro, porque pelo PNCF, nós conseguimos, eu, Benedito, nós assentamos 4
quilombolas de São Bento, Sapucaí, que é filho do seu Ditinho da Joana, que o bairro que ele mora é o bairro dos Quilombos, em São Bento, Sapucaí. E numa conversa que eu tive com ele, eu falei, pô, seu Ditinho, a gente podia, imagine, transformar aqui só a parte cultural, né? Às vezes eles não querem o território, mas a parte cultural, que já vai ter ganhos, a parte de turismo, né? Então, esses são os trabalhos que o ITESP faz com muita maestria, que, olha, não quero desprezar os outros colegas de assistência técnica, a CAT e outros órgãos, mas nós temos, não é só o fato de fazer, nós temos uma tecnologia para isso, e isso aí você não consegue do dia para a noite. Então, para resumir muito o que vai acontecer, pelo que eu fui informado, inclusive por você, né, que se extinguirem o ITESP, o corpo técnico, o que vai ser aproveitado, vai todo ele para a Secretaria de Agricultura. Porque tinha uma visão no ITESP que era assim, bom, o desenvolvimento parece que vai para a CDRS, né? E até gostaria que você intervisse, se eu estou errado, me corrija. E o fundiário ia para a Secretaria de Habitação. E na live do secretário da Justiça, que foi agora há poucos dias, ele falou que, né, que eram todos os funcionários iam para a CDRS. Bom, a primeira dificuldade que eu vejo nisso é você acomodar num órgão que nunca trabalhou com essa questão relacionada com regularização fundiária rural e urbana, não trabalhou diretamente com as comunidades quilombolas. Eu não estou dizendo, por exemplo, lá em Ubatuba nós temos uma feliz coincidência do pessoal da CAT nos ajudar muito, porque, pô, nós somos do Estado, é um órgão que trabalha ali. Se o agrônomo da CAT não trabalhar com o quilombo, vai trabalhar com o pescador, não tem muito, né, é o que temos ali, quer dizer, então os órgãos são integrados. Então, eu acho que perde essa integração. Você, na área urbana, o prejuízo para os pequenos municípios vai ser enorme, Otávio, enorme. Areias, Silveiras, Bananal, que o ITESP trabalha arduamente, vem todos esses anos trabalhando, entendeu? E a gente cansou de fazer trabalhos das cidades pequenas. Você pode perguntar para qualquer prefeito dessas cidades, dos trabalhos que o ITESP fez, ele falou assim, olha, eu gostaria que vocês ficassem eternamente aqui em São Luís do Paraitinga, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira. A gente sempre trabalhou preferencialmente nesses municípios. Então, o prejuízo é muito grande, né? E sem contar, outro dia eu vi uma live do diretor, né, do Robson, né, que a produção agrícola dos assentados lá da região do Pontão é 300 milhões de reais. Otávio, eu acho até que foi modesto a colocação, porque, olha, eu tenho certeza que o Benedito tem muito mais experiência do que eu nessa área, né? Mas o ITESP, que desenvolveu a pecuária do Oeste, região do Pontal hoje desponta com uma bacia leiteira, foi por conta daqueles financiamentos que foram feitos atrás lá no ITESP, que até o Benedito, vou falar uma frase dele aqui, espero que ele não desminta, o pessoal comprava Nelore e falava que era gado holandês, que era braquiário, Otávio, ali um calor desgraçado, então pegava aquele dinheirinho meio minguado, então comprava um gado e o gado sujava no morão que era pintado com... Né, o Nelore é branco, né? Aí o gado encostava no morão, ficava com a manchinha preta, e o pessoal achava que aquilo era holandês. Isso foi o início. E hoje o Pontal é uma bacia leiteira respeitável no estado de São Paulo. Quer dizer, então, esses trabalhos, para você depois reavê-los e num outro órgão, não é fácil. Então, o prejuízo vai ser financeiro, um prejuízo para o acervo técnico do estado de São Paulo. Poucos órgãos no estado de São Paulo têm um acervo técnico, Otávio, como o ITESP tem. Eu sou grato pela formação agronômica que eu tive, eu devo ao ITESP, né? A parte eu sou
assim, modéstia à parte, eu mexo com engenharia de motomecanização, um negócio inimaginável para o engenheiro agrônomo. Eu consegui isso através dos trabalhos que eu fiz para o ITESP. Então, isso tudo vai ser perdido. Por quê? Porque é uma visão estreita dessa atual gestão em querer extinguir um órgão que custa, se não me falha a memória, 0,03% do orçamento. Então, eu acho que o prejuízo é para o acervo técnico, é um prejuízo para as comunidades que a gente atende, para os agricultores familiares, para o crédito rural, entendeu? Então, eu acho que o prejuízo é muito maior do que a gente tem visto aí na mídia, né? Então, eu gostaria de passar a palavra ao Benedito, que ele conhece muito mais do que eu, né? E trabalha com essa questão dos assentados e com crédito há muito tempo. Então, a gente vê que esse prejuízo, eu acho que depois não tem como você recuperar, mesmo que transfira os colegas, você pulveriza, então é difícil. Então, o prejuízo é grande. Então, Otávio, eu agradeço a oportunidade de bater um papo com vocês. Penso o seguinte, eu já ouvi muitos defendendo a instituição, é fato, é verdade. Muitos estão fazendo isso porque não conhecem o histórico do ITESP, né? Mas eu já vi também muito gestor público que deixa uma obra, uma construção, dando um exemplo, se acabar, porque não foi eu que comecei, enfim, e tal. Eu faço um exemplo. Você, hoje, desmontar a Fundação ITESP, do jeito que ela está precisando, sim, de fazer algumas modificações, mas nada que a gente não possa discutir. Nós temos um plano que a FITESP fez, a fundação que queremos, né? Coisa por aí, sugerindo para a gente colocar as coisas, dar uma melhorada. Eu só sinto o seguinte, você desmonta hoje justificando o quê? Economia de recurso. Poxa, já cansei de ouvir que isso aí... Mas o que está por trás disso? Não sei. O assunto reforma agrária, eu convivo com isso. Na justiça, que eu passo por isso, eu vejo a discriminação, ou melhor, assim falou em assentado, sem terra, reforma agrária, tem um certo pé atrás, né? Então, a má vontade. Então, em todos os setores, você imagina, no legislativo, enfim, eu vivi isso, né? Eu vivi e vivo isso aí. Não é fácil convencer de que é coisa interessante. Mas eu me convenci e acho que nós precisaríamos de um tempo para a Fundação começar a caminhar. Por exemplo, eu não escondo de ninguém que eu sou favorável à titulação, à emancipação, mas uma emancipação planejada. Aqueles assentados que já evoluíram vão receber o título que seria justo. O cara está trabalhando ali 20, 30 anos, né? Já está chegando a sucessão e não, só pode ser para um filho e essa confusão toda. Então, precisaríamos avançar nisso. Precisaríamos de um tempo. O ITESP seria o órgão competente para fazer essa transição. Eu acho que nessa transição você tem a oportunidade, nós já discutimos isso, de levantar algum recurso, inclusive, fazer uma amortização do que já foi feito. Se é 10% do valor, enfim, nós temos que caminhar para isso, porque eu costumo dizer, reforma agrária, eu entrei nela em 98, já sabia, eu tinha uma noção de leitura, né, de jornal, do que acontecia, principalmente no Pontal do Paranapanema, mas aí quando eu passei a conviver internamente, em 98, eu costumo dizer hoje o seguinte, mas esse troço não tem fim?
não acaba? É difícil você... Não é que... eu quero corrigir, não é que não acaba. Você precisa concluir, né? Você precisa avançar nesse processo, né? E aquele que já atingiu, você vai emancipando, você vai dando título para ele, aí sim, aí ele vai para a CAT. Eu não aprendi o nome da CAT até hoje, eu continuo falando CAT. Então, né, que eu acho que devia ser Emater. Mas, então, aí ele vai para a CAT, é a CAT que vai atender, não é mais o ITESP. Mas nós precisaríamos de um tempo. Então, parar isso hoje, não sei da forma como querem fazer, mas mesmo indo para um outro órgão, olha, gente, vai perder tração. Mas, Otávio, o tempo está esgotando, eu sonho ainda com a possibilidade de ver aqueles assentados que muitos que eu conheci que esforçaram e que merecem o título, sabe? Ter uma segurança jurídica para ele, para a família dele. Então, agora, se isso parar nesse meio de caminho, eu sou franco dizer para você, vai ser uma loucura. Eu vendo, eu não vendo, eu faço, desmancho e tal. Não que nós sejamos polícia dentro do assentamento, mas nós vamos orientando, né, nesse processo. Agora, e eu pergunto, por que essa demora também, né, um assentamento? Outro dia eu estava pensando nisso, refletindo nisso, por que demora para se emancipar? Mas aí, Falcão, eu cheguei à conclusão, quando eu entrei no ITESP, já tinha ação discriminatória, reivindicatória no Pontal, e já estava há 10 anos. E até hoje, saiu alguma? O que a justiça está fazendo, eu pergunto para você? Pô, se você não consegue acertar, devoluta ou não, por 30, 40 anos, eu pergunto, o que tem? São forças ocultas? Eu pergunto para você, por que não sai? Agora, se para fazer uma ação discriminatória e reivindicatória, você arrecadar essa área e fazer assentamento, demora 40, 50 anos, então aquilo que você pegou terra pública e põe, o cara vai também, segue no mesmo rumo. Não tem fim esse negócio? Bom, Otávio, tem um finalzinho aí, eu estou à sua disposição. Agradeço a oportunidade. Estou por aí. Olha, eu queria agradecer muito vocês dois, porque, assim, queria só falar uns dados aqui no final, mas antes de falar o dado, queria muito agradecer vocês dois, porque eu e a Hungria conversei muito hoje, falando, vamos adiar por causa desse tumulto todo da votação lá. Eu falei, não, Hungria, vamos fazer. Eu também estava aprendendo, é a primeira live que eu organizo, não sabia o que era um stream, né? Que tem que baixar aqui esse Stream Word, tá? Essa coisa que aparece aí, essa logomarca. Mas eu falei, não, vamos fazer, porque é importante a gente. Eu acho que se perde muito, né? Experiências que a Fundação ITESP tem. Eu acho que eu não escondo nada. O Ditão, eu tentei começar a escrever um livro com ele aí, de memórias, para que ele deixe registrado toda essa experiência, para que não se perca, né, essa experiência. Hungria, ele próprio acabou de falar aí, né, a questão da... Não tinha a mínima noção e pegou um trabalho e tocou, né, o trabalho de motomecanização, tocou o trabalho aí do PNCF, né? PNCF, só para você ter uma ideia, Hungria, nós herdamos 2.000 famílias do antigo Banco da Terra e fizemos mais 600 no estado. Claro, poderia ter sido feito muito mais, né? De repente, 1.000, sei lá quanto. Mas, se você imaginar só esses 600 aí, eu fiz uma conta baixinha aí com a Hungria, dá mais de 111 milhões de reais que foram trazidos só em crédito para comprar terra e os créditos iniciais que a pessoa entra na terra, né? A gente sempre fala isso. Pode falar, Zé. Então, esses 600 que a gente fez, né, juntamente com os colégios, o estado inteiro, é esse valor, Otávio, né? Porque é 140 mil para comprar terra, mais 60, arredondando, mais 60 mil de créditos para infraestrutura, aí dá 200 mil reais. Vezes 600, você vê, é 120 milhões. Quer dizer, então, tá. Aí
é mais fácil acabar mesmo com o órgão, né? E esses trabalhos dificilmente vão ser feitos em outras instituições. Por quê? Porque a gente observa, né, o Benedito falou muito bem, né, que isso aí exige uma engenharia, não é? O PNCF precisa ter engenharia para fazer, senão não faz. Então, eu vou voltar a palavra para você. E nós vimos aí, né, depoimento de várias pessoas que nessa campanha desses 45 dias que está encerrando hoje, né? Espero que com um final feliz, né? Mas muita batalha vem por aí, se não for uma vitória no legislativo, vai ter uma batalha jurídica gigantesca, eu acredito, né? Então, assim, eu só queria passar uns dados da Fundação ETESP, se vocês estiverem aí juntos, vocês me corrijam, né? A Fundação ETESP ela foi criada em janeiro de 99, a sede dela é lá em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na Bela Vista, 554, lá, né? Tem 19 GTCs, 7 regionais. Como o Benedito falou, é uma fundação pública de direito público, né? É a responsável pela política agrária e fundiária do Estado de São Paulo. Tudo isso que foi falado aqui, a gente sintetiza nessa denominação, né, de política agrária e fundiária do Estado de São Paulo. Temos 600 servidores concursados, concurso de 2000, 2008, 2013. Portanto, somos servidor público, né? No gênero, nós somos gênero servidores públicos. Essa questão da demissão vai ensejar muita demanda jurídica, porque é inconstitucional. Os trabalhadores, o Zé falou uma coisa interessante, uma das coisas que a associação tem defendido é que se não conseguir derrotar o PL, se não conseguir tirar a Fundação ETESP do PL, né, que ela não seja esquartejada, que a Fundação vá para onde ela for, no caso a Secretaria da Agricultura, como prevê o plano de desmobilização. O plano de desmobilização, Viditão, devia ser desmanche, mas é desmobilização. Lembrei de você. O orçamento da Fundação ETESP é 65 milhões de reais. O Zé Hungria deu os números aí já do que a gente reverte, né? O público beneficiário, então, nós temos assentados 7.133 famílias, como o Vitão falou, em 140 assentamentos rurais, 230 mil hectares em 59 municípios. Os quilombolas são 36 territórios, 1.547 famílias, 60 mil hectares, né, que essas famílias ocupam. 6 dessas 36 foram tituladas, 10 estão para serem tituladas. Quem fará esse trabalho? É a grande questão, né? 6 aguardando a ação discriminatória. E 3 ainda está na fila para ser reconhecida, né, para que o ITESP faça o estudo. Isso em 11 municípios. Poceiros, nós temos 100 mil famílias que foram tituladas aí em pequenas cidades do interior. Isso urbano nós estamos falando. E 45 mil imóveis de pequenos e médios produtores rurais. Nós estamos falando isso em todo o período, né? Quando era Instituto de Terras, depois virou Fundação ETESP. Tem o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que o Zé Hungria gosta muito, nós somos uma unidade técnica estadual e atendemos aí 2.600 famílias. Se computar aqui os assentamentos federais, né, nós vamos ter aí 15 mil famílias que serão prejudicadas, abandonadas porque serão abandonadas mesmo. Então, eu só queria registrar esses números, Ditão, e só passar. Você falou da questão da demora, né, da justiça. Hoje, só no Pontal do Paranapanema, tem 200 mil hectares já considerados, julgados em última instância como terras devolutas, né? Se somar fundo
Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Alto Vale, se juntar tudo aí, dá 500 mil hectares de áreas devolutas. Então, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa que tem para fazer. Vocês lembram, como eu, que o discurso do PSDB, que a reforma agrária era coisa do século passado, né? Que já não tinha mais estoque de terra, só que eles não é que eles não, né? É que eles esquecem que a justiça senta em cima e demora esses anos todos que o Ditão fez menção aí. Resumindo assim, o ITESP, ele só com trabalhos técnicos especializados de cadastro e diagnóstico fundiário, levantamento georreferenciado, regularização registral, o ITESP trabalhou com 1 milhão de hectares nesse tempo todo, né? Só dessas desapropriações indiretas aí para a constituição das unidades de conservação ambiental, o ITESP economizou para o Estado, só aqui no Parque Estadual da Serra do Mar, né? 5 bilhões de reais por economizado. Né? Aqueles espertalhões que tem área ali dentro, que diz que é dele e tal. O ITESP fez o levantamento cartorial, tudo, e viu que eram pessoas que não tinham direito à indenização. Então, isso é interessante. Hungria, você falou da bacia leiteira lá do Pontal, dos 72 milhões comercializados de litros de leite, 50 milhões é lá no Pontal do Paranapanema. Então, veja, roubou o título nosso, porque quando eu estudei, qual era a bacia leiteira? Vale do Paraíba, né? A maior bacia leiteira, quando eu era criancinha, que eu estudava, nem conhecia o Vale do Paraíba, né? E tem a questão da comercialização, que você já fez menção aí, né? 310 milhões foi comercializado. Isso são dados oficiais, está lá no site Cultivando Negócios, né? Que o ITESP ajudou 6.719 famílias, né, a comercializar aí nas compras institucionais, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, o PEPAS, né, que é o Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social. Então, só isso aí, só esses 310 milhões de reais, gerou de ICMS 55 milhões de reais. Então, assim, pode querer nos extinguir por um monte de coisa, mas dizer que não tem retorno social, retorno socioeconômico, perdão, essa não pode ser a coisa. Eu só queria falar da questão da mediação de conflitos também, que é uma coisa importante a gente falar. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 300 ocupações, acabando com a Fundação ITESP. Essas 300 ocupações, elas não teve nenhuma repercussão mais violenta por conta da mediação, a assessoria de mediação de conflitos da Fundação ITESP, né? Hoje nós temos 67 acampamentos, com 2.691 famílias acampadas. Quer dizer, você extinguir a Fundação ITESP, é você apagar fogo com a gasolina, né? Isso é o que eles estão querendo fazer com esse tipo de... E na área de formação, só para vocês terem um dado, eu estou de olho ali para a gente não ultrapassar as 2 horas de live. Foram 4.399 atividades de formação, englobando 73.222 participantes, entre técnicos, que nós fazemos a capacitação, e os beneficiários que a gente faz a formação. Um investimento aí que nós fizemos de R$ 3.646.000. Né? Então, com esse trabalho que a Fundação também não descuidou, apesar de ser tímido, mas é um trabalho que foi muito bem feito aí. Então, é isso que eu queria
dizer para vocês, agradecer vocês dois. Não poderíamos adiar essa conversa, podemos fazer outras conversas melhores, mais pautadas, né? Mas, meu muito obrigado aí para vocês. Tá bom? Eu vou só sair aqui da live, encerrar.